E o governo brasileiro também se posicionou por meio de seus ministros, né, Jordana? Isso, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, afirmou que o Brasil vai notificar o Ministério Público da Espanha contra a La Liga. Segundo ela, é hora de ir para cima para punir quem cometeu esse crime. A gente vai ouvir a palavrinha dela. A gente vai, através do Ministério Público, notificar para que seja investigada a La Liga em todos os casos. Não dá para a gente ficar só na coisa do repudiamos, numa nota, sem ação concreta. Então a gente agora vai para cima com o Ministério Público de lá, para que eles sejam notificados e investigados. E respondam pelos seus atos. Além dela, o ministro de Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que a pasta estuda acionar uma medida jurídica excepcional, mas deixou claro que a ação só seria tomada em último caso. É possível que, no caso de crimes contra brasileiros, mesmo no exterior, haja aplicação da lei brasileira. Esse é um remédio extremo, claro, mas pode funcionar, pode ser necessário, e o Código Penal diz que a iniciativa parte do ministro da Justiça, que pode fazer essa requisição de providência das autoridades brasileiras. E aí, Jordana, quando a gente acompanha, você falou, eu estou trocando uma ideia aqui com um ouvinte, é interessante que a gente faça essa troca de ideias, isso é parte do debate, né? Band sensacionalista prestadora de mau serviço, não percebe que está dando palco para idiotas repetindo esse vídeo? Eu digo o seguinte, é preciso falar sobre isso. Só o inconformismo move o mundo. Só o inconformismo. Se conformar, deixar de denunciar, o que a gente está fazendo aqui é também parte desse debate. Denunciar, esconder é impedir o debate. E foi exatamente o que você começou falando, da importância do debate. Inclusive de a gente não esperar episódios assim para promover esse debate. Jordana também falou de passagem aqui sobre a ausência de uma punição prevista no Código Penal. Real Madrid fez ali uma queixa ao Ministério Público espanhol por delitos de ódio, já que não há uma classificação do crime de racismo ou de injúria, enfim, entra como um delito de ódio. Depois desse episódio com o Vini Júnior, mas a Espanha vem sendo duramente criticada exatamente pela tolerância em casos de racismo. E quando a gente fala de inconformismo, a gente está falando de não tolerar mais esse tipo de coisa. É parte desse debate. E aí tem uma outra questão, né, Jordana? E aí, de repente, você pode também falar um pouco mais sobre isso, que é o aspecto da educação. De como tratar. O próprio Vini Júnior tem um instituto, e ontem eu estava lendo assim, como funciona o instituto dele, que oferece aulas de antirracismo para escolas. Então, o instituto promove ações nas escolas para ensinar. E ensinar não é só o estudante, aquela criança e tal, professores. Como professores, eventualmente de outras gerações, que entendiam esse assunto de outra forma, ou que não têm um olhar dedicado a isso, como professores podem e devem se preparar para impedir casos de racismo e tratar desses assuntos nas escolas. Isso é super importante, é um trabalho lindo que o Instituto faz, né? É um assunto que precisa ser tratado em todas as suas camadas, Sheila. Quando a gente fala de racismo, a gente precisa aprofundar, a gente precisa trazer isso à tona, porque é algo presente na nossa sociedade. Dias, né? Todos os dias a gente tem contato com algo relacionado ao racismo, e uma coisa que a gente tem que deixar muito claro é que o racismo, ele não está só linkado a casos explícitos de ofensas, né? A gente tem modalidade do racismo estrutural, a gente tem modalidade do racismo institucional, e isso fere tanto quanto você ser chamado de macaco. Então é muito importante esse trabalho realizado pelo Vinícius Júnior de trazer o debate antirracista para a educação. Isso não deveria ser só uma ação dele, é uma ação que deveria surgir por parte do governo, por parte das organizações que cuidam das escolas, porque é um assunto latente, é um assunto que faz parte do nosso dia a dia e que a gente não, e mais uma vez reforço, a gente não tem que esperar um caso acontecer e ter grande repercussão para falar. A gente precisa dessa educação, desse letramento antirracista para que as pessoas entendam o quão grave, porque você conversa, você percebe em alguns lugares que tá tudo bem, tá tudo ok. As pessoas preferem tentar silenciar o Vini Júnior, e isso é um ponto importante que a gente tem que trazer. Essa tentativa de silenciamento é mais uma agressão. Você imagina você passar por essa violência, você buscar ajuda ali dentro do gramado e ser ignorado, ser silenciado por uma violência, no caso dele, uma violência física,
né, que foi uma pessoa que foi lá e deu um mata-leão impedindo ele de continuar, e toda a violência que ele recebeu em todos os outros casos. Porque a gente está falando que teve o posicionamento do Ancelotti, mas a gente tem que lembrar que o Ancelotti, durante muito tempo, negou esses casos de racismo. Negou também, a La Liga continua negando, tanto que teve um entrave entre La Liga, Real Madrid, a Federação de Futebol, e isso também é uma violência. Então a gente precisa desse letramento, a gente precisa trazer essas questões mais à tona para que as pessoas entendam o quão grave é isso. E vai muito além de ser chamado de mono.